Mas eu acho importante, eu posso falar, eu acho que é importante para a candidatura do Moro que esse tipo de fato aconteça, porque o próprio Moro não está operando um discurso salvacionista ao redor dele. O que o Moro está tendo é o seguinte, realmente, os valores dele são os valores ligados à Operação Lava Jato, ao mesmo tempo que ele está com uma lógica de jogo político cética. E o discurso político dele é um discurso cético de composição. Então, ele está tentando, eu acho, amarrar duas coisas que são muito difíceis de amarrar, e ele ainda não articulou, nem ele nem o grupo político não articularam isso. Porque o que está sendo proposto aqui, poxa, é uma solução muito difícil. Você vai pegar os maiores cientistas políticos do Brasil, botar numa mesa, vai passar um dia inteiro, não vai ter uma solução. E outra coisa que está sendo proposta foi construído com muita dificuldade, com muito carinho, por um grupo de lideranças pequenas do Brasil, o tal do caminho da terceira via. E esse é o problema, quando a gente fala da falta de sofisticação do pensamento político do grupo dele. Mas não é só dele. Se fosse o Dória, seria a mesma coisa. Se fosse o Leite, seria a mesma coisa. Se fosse o Mandetta, seria a mesma coisa. Porque, na verdade, o único grupo político que realmente tem condição de entender isso e articular isso é a gente, com todo respeito. Que é o caminho da terceira via. A terceira via é um grupo político, entendeu? É uma tese desamarrada em termos ideológicos ainda, mas ela trabalha com, vamos dizer, com intuições, percepções, alguns consensos. Então, ela é um caminho, entendeu? Ela é um caminho do rio já. Ela está indo. Aí o barco que é instalado no rio, o barco tem um Moro, ele é pilotado pela Renata Abreu, e essas pessoas chegaram num caminho que não foi eles que abriram. Natural, ninguém estava falando aí que eles não podiam, todo mundo tinha que botar o barquinho, tinha que vir. Agora, só que eles tinham que entender que há um processo, e aí os nomes legítimos no processo participam daquilo. Ao não entender, porque os estímulos da Renata Abreu, que é a presidente do Podemos, são de tornar o partido dela grande, e eu não estou aqui fazendo julgamento aqui dela, porque ela nunca se propôs a outra coisa, ela está proposta nisso, é o jogo que está dado, então ela vai tentar botar a gente para dentro do partido, e isso, essa falta de entendimento da lógica, ou melhor, a falta de, vamos dizer, um Olavo de Carvalho e toda aquela turma ao redor deles, eu não estou aqui falando que precisa de um Olavo de Carvalho, a falta de ideólogos ali por trás entendendo o processo faz com que erros, às vezes mortais, possam ser cometidos. Eu pergunto para vocês, como é que estava a militância pro Moro no começo da semana e como está hoje? Foram algumas contradições essa semana, eu tô vendo hoje a galera já... entendeu? Como é que vocês veem isso aí? Eu não sei, assim, eu não consigo aferir isso, eu teria que ter uma aferição melhor. Vendo aqui o chat do News, e tomando o chat do News como uma espécie de mostruário, ainda tem bastante gente aqui que está nos pressionando. Tem algumas pessoas que estão escrevendo aqui, mas vocês querem o santo, mas não sei o quê, Então, assim, tem algumas pessoas que estão fazendo crítica, que estão dizendo aqui, o rapaz aqui falou que está com o pé atrás, mas outras pessoas estão compradas, né, enfim, no discurso. Mas veja só, pessoal, vocês que estão aí falando que a gente quer santo, tal, não se trata disso. É óbvio que qualquer candidato pode cometer os seus equívocos. Há deslizes, há problemas de comunicação, há questões ideológicas que não foram resolvidas, como a Ana falou. A gente sabe disso. E não é por isso que você vai atacar uma candidatura que está sendo formada. O pressuposto de que Moro é o nome da terceira via nunca foi negado por ninguém. A gente o convidou para o Congresso do MBL, anunciando como uma grande figura da terceira via. A gente sabe disso. Mas é necessário pontuar as coisas. Porque se a gente não pontuar, quem é que vai pontuar? Alguém tem que pontuar tudo. E a gente tem que pontuar que ele elogiar o André Mendonça não é uma coisa boa. Por quê? Porque o nome do André Mendonça estava sendo cogitado pelo Bolsonaro há muito tempo e as críticas que vinham contra essa cogitação eram muito duras. E eram críticas fomentadas, feitas pelas pessoas que estão na terceira via. Então, quando essas pessoas veem o cara elogiar o André Mendonça, elas não gostam. E não é. E isso é normal e tem que ser desse jeito. Então, eu não sei se houve mudança. Como você falou, realmente eles têm que equilibrar muitas coisas, equilibrar um discurso cético e de governo, que é uma diferenciação que, com certeza, ele está tomando de forma consciente do bolsonarismo. Então, o bolsonarismo veio em 2018 com aquele discurso salvacionista clássico, sem nenhum tipo de sutileza e nenhum tipo de matiz. Então, o discurso era, vou salvar a porra toda, é nova era, salvação do Ocidente, não vai ter tomar lá da cá, vou fazer desse jeito e vou governar assim, assado, sem dizer como.
O Moro não tem esse discurso. Ele está conscientemente se separando cada vez mais, botando uma distância clara disso aí, para delimitar a posição dele, que seria uma posição de um sujeito que é responsável. O Moro tem essa coisa, ele tem essa imagem que ele quer conservar e cultivar, a imagem de um sujeito responsável, técnico, que nunca foi a imagem do Bolsonaro. Bolsonaro nunca quis, ele nunca nem quis passar a imagem de um cara técnico, sério, que poderia fazer uma gestão. Ele nunca quis. Ele sempre quis passar a imagem de um cara ideológico que está falando o que o povo quer ouvir e que é o que o povo espera. Foi isso que ele fez. Então, no caso do Moro, é diferente. Por outro lado, tem esse compromisso profundo, que é a questão da Lava Jato, que ele não vai abandonar. Então, ele vai ter que ajuntar as duas coisas de alguma maneira, né? Eu acho que talvez a campanha dele dê um grande salto quando ele começar a ir para as questões de detalhe. Porque até agora nós estamos vendo declarações, isso é normal, são declarações sobre diversos assuntos, mas que estão ali, às vezes são superficiais. Né? Eu quero acabar com a fome, eu quero acabar com a pobreza, tem como, combate à corrupção tem que voltar. A gente vai começar a ver se o projeto tem consistência real quando ele entrar no detalhe. E no detalhe é no número, na forma, como vai se dar o combate à corrupção. Por exemplo, vai voltar a Lava Jato. Sim, mas como? Vai fazer o que exatamente será feito? Até porque não é, veja só, não é atribuição do presidente da República restabelecer uma investigação do Ministério Público. Isso não é atribuição, não é competência dele, constitucional. O presidente não faz isso. Então, quem vai fazer exatamente? Como será feito? Ele vai, por exemplo, desenvolver um programa de governo que se destina a fazer o combate à corrupção? Ele vai fazer, por exemplo, aquilo que o PT alega que fez, que é tornar o combate à corrupção mais fácil no seu governo? É esta a ideia? É criar mecanismos de governo para que isso... Então, essas coisas elas precisam ser... a gente tem que ter clareza, e quando tiver essa clareza a gente vai ver se tem consistência ou não, ou se não tem consistência.